Bom, sobre vacinação a gente continua falando agora porque alguns municípios gaúchos estão adotando a imunização contra a Covid para professores. É o caso aqui do município de Cachoeira do Sul e também do município de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Isso antecipa a ordem prevista no Plano Nacional de Imunização. Com a vacinação e a volta às aulas presenciais, outros municípios gaúchos e o próprio governo do estado avaliam formas de garantir essa imunização sem ter problemas com a justiça. Nós vamos agora conversar com a Thelma Tomás, que está na redação do NT Sul, sobre esse assunto. Thelma, a FAMURS esteve aí tomando as suas deliberações, dando orientações aos municípios. Que decisão a FAMURS toma, né? Qual é a orientação, portanto, para os municípios? Boa tarde. Boa tarde gelada aqui no sul do mundo, né, Daniel? Boa tarde a você que nos acompanha em casa também. FAMURS, então, orienta os municípios a adotarem, então, a vacinação aos professores, a todos os funcionários da educação que estão em contato com os alunos, principalmente priorizando aqueles que realmente estão em atividade, né, Daniel? Uma demanda que é antiga dos professores e de todos aqueles funcionários que atuam nesse setor. A decisão da FAMURS de orientar os municípios nesse sentido vem amparada no caso de Esteio, em que o Ministério Público demandou uma ação dizendo que havia um descumprimento das normas do Plano Nacional de Imunização. Decisão em segunda instância, emitida pelo desembargador da 4ª Câmara Civil, Eduardo Uhlen, deu ganho de causa à Prefeitura de Esteio, argumentando que não havia ali uma antecipação ao grupo prioritário e em detrimento de outros grupos prioritários, que nessa faixa em que nós estamos da imunização são as pessoas com comorbidades, mas sim uma ação conjunta. Vacinas para quem faz parte deste grupo prioritário na ordem do Plano Nacional de Imunização, incluindo também os professores. Em função dessa decisão, já em segunda instância, a Federação dos Municípios se sentiu mais segura para orientar, então, os prefeitos para que adotem essa mesma medida, como foi o caso de Cachoeira do Sul, que começou a vacinar os profissionais de educação antes, inclusive, dessa decisão ter sido proferida em segunda instância. Separamos aqui um trecho da manifestação do presidente da FAMURS, Maneco Hassen. Em assembleia realizada nesta manhã de terça-feira, a FAMURS, através das suas 27 associações regionais, definiu pela orientação aos municípios para que inclua imediatamente na imunização os profissionais da área da educação, especialmente os professores. Um pedido que nós já tínhamos feito lá em janeiro para o governo federal e para o governo do estado, que agora é autorizado através destas decisões judiciais dos últimos dias. Portanto, cada município, a partir da sua realidade local, a partir da sua disponibilidade de vacinas, deve imediatamente incluir os professores e providenciar o início da vacinação, que, é claro, vai ocorrer de maneira gradativa, na medida em que, infelizmente, nós ainda temos poucas doses, o governo federal não tem tratado a vacinação com a devida responsabilidade, e nós vamos continuar cobrando mais e mais vacinas para toda a nossa população. Bom, aí está, portanto, o posicionamento da FAMURS, né? O Maneco Hassen, que é o presidente dessa Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul, após decisão favorável a Esteio, né? Que começou a vacinar os professores. Cachoeira do Sul já está também andando com essa vacinação e essa orientação da FAMURS. Bom, nós estamos aqui com a Thelma Tomás, diretamente da nossa redação. Thelma, depois dessas decisões, posicionamento da FAMURS, os municípios se encaminhando para fazer essa imunização dos professores, como que se posiciona o governo do Rio Grande do Sul, o governo do estado? O governo do estado é uma das pessoas, entidades jurídicas aí que mais tem trabalhado nesse sentido, uma vez que defende a volta às aulas presencialmente, fez algumas articulações, inclusive no que dizia respeito ao plano de distanciamento controlado, para que essas aulas realmente pudessem ter sido retomadas, como de fato foram agora recentemente, presencialmente em todo o estado do Rio Grande do Sul. O governador ainda age com um pouco de cautela, Daniel, e não é por menos. O Ministério Público já está orientado, né, a princípio, de impetrar uma ação, um recurso, de correr até o STF, que é a instância superior, para derrubar a decisão de segunda instância do Eduardo Uhlen, que é o desembargador da 4ª Câmara Civil. Porque no entendimento do Ministério Público, apenas a Corte Superior ou o próprio Ministério da Saúde estão autorizados a alterar essa ordem de vacinação e não essa autonomia nos municípios. O próprio desembargador, em sua decisão, deixou claro que não está autorizando uma alteração de ordem prioritária
contrariando o Plano Nacional de Imunização, mas entendendo a realidade de cada um dos municípios, em função inclusive do que disse agora o presidente da FAMURS, que é o número de doses que chega a cada um dos municípios, o número de pessoas que se enquadram em cada um dos grupos prioritários e, portanto, essa possibilidade de ampliar o número de vacinados e os grupos que podem ser antecipados sem descumprir o que prevê, né, o Plano Nacional de Imunização. A gente separou um trecho de uma declaração do governador Eduardo Leite, que diz ter encaminhado já essa demanda para ser avaliada junto à sua Secretaria de Saúde e à sua equipe jurídica do governo do Estado. O Plano Nacional de Imunização tem uma ordem específica e o Plano Nacional de Imunização se respalda numa legislação, numa lei federal que estabelece a obrigatoriedade de se observar o PNI. A nossa equipe técnica da Secretaria de Saúde, quando nós provocamos esse debate, há cerca de um mês que nós estamos debatendo formas de tentar antecipar os professores, não se sentiu segura, não havia segurança por parte do governo do Estado de que pudéssemos fazer uma lógica diversa daquela do PNI. Inclusive, decisões recentes do próprio ministro Lewandowski, se eu não me engano, a respeito do Rio de Janeiro, sugerem até que possa ocorrer algum tipo de responsabilização por alterações, enfim, uma decisão com vários pontos a serem questionados ainda, ou seja, tem um questionamento, tem uma dúvida aí sobre se isso poderia ser feito ou não. Diante de uma situação em que aqui no Rio Grande do Sul, o município começa a imunização, isso é judicializado, primeira instância diz que pode continuar e a segunda instância no Tribunal de Justiça também, bom, nós temos uma novidade. Porque nós provocamos o Supremo Tribunal Federal, uma ADPF, para ter o respaldo para vacinar os professores, ainda não houve resposta, e no plano local a gente tem uma decisão de primeira instância respaldada no Tribunal de Justiça. Eu encomendei imediatamente à nossa Secretaria de Saúde, que junto com a Procuradoria-Geral do Estado, então analise o quanto que isso nos dá consistência e segurança jurídica para podermos avançar numa proposta, então, que a gente comece e oriente os municípios, então, da forma regular em que possa ser feita essa vacinação e dentro de uma estratégia que não prejudique a imunização de comorbidades. Bom, tá aí o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Nós estamos aqui com a Thelma Tomás ao vivo, mas pelo que a gente percebe no discurso do governador, ao mesmo tempo que o estado do Rio Grande do Sul adota cautela quanto à adoção da vacinação desse grupo prioritário dos professores, há uma inclinação justamente a prosseguir nessa vacinação, já que alguns municípios estão tendo esses direitos garantidos em primeira instância, especialmente no Rio Grande do Sul. Agora, né, Thelma, tem uma questão aí. Se os municípios vão avançando na vacinação, Cachoeira vacina, Esteio vacina, outro município resolve que vai esperar. Bom, a gente vai ter aí uma vacinação muito desproporcional estado afora, né? Sem dúvida, Daniel. Por isso, essa decisão da Suprema Corte deve ser decisiva nos próximos dias para que os municípios e o próprio governo do estado se respaldem de forma mais consistente. As decisões em primeiro e segundo grau, na primeira e na segunda instância, como referiu o próprio governador Eduardo Leite, já trazem um pouco mais de conforto, mas será a Corte que determinará se essas ações estão realmente tomadas da maneira correta, sem ferir aquilo que prevê o Plano Nacional de Imunização. Aqui no Brasil a gente já sabe que existe muita preocupação no sentido de fraudes, no sentido de problemas que já ocorreram, inclusive de pessoas que não receberam a vacinação. Então esse cuidado, esse olhar, essa luz que o Judiciário traz para essas questões é fundamental para dar lisura a esse processo, né? A dar garantias de que não está ocorrendo nenhum privilégio de uma classe em detrimento de outra, né? A situação aqui em Cachoeira é a mesma de Esteio, existe essa ação concomitante, o próprio Ministério Público da cidade disse que entende que não há prejuízo aos outros grupos prioritários. A Secretaria Municipal da Saúde tem deixado claro que a procura pela vacina, pelos grupos de pessoas com comorbidades, com as doenças crônicas, ainda é baixa. Nós já vamos receber, então, também um novo lote de vacinas. É possível administrar essas doses e garantir a imunização concomitante? Só o Judiciário poderá bater o martelo a respeito disso, para que o governo do estado ordene aos municípios com mais respaldo e garantia, sem que haja responsabilização por parte dos prefeitos e dos gestores municipais e estaduais, né, Nunes? É verdade, Thelma, é isso aí. Inclusive sobre esse ponto que você tocou aí dos grupos prioritários, né, que não estão buscando a vacina como deveriam, ou ao menos não na intensidade com que as autoridades de saúde imaginariam que isso aconteceria, fica aqui o nosso apelo, né, Thelma? A gente sabe que tem a dificuldade da comprovação, que precisa do atestado, enfim,
mas você que está me assistindo agora, meu senhor, minha senhora, que tem aí as suas doenças pré-existentes, as chamadas comorbidades, né? Tem a possibilidade de se vacinar? Vá atrás dessa possibilidade, exerça o seu direito, faça a vacina, né? Porque a gente sabe que são pessoas que têm um risco maior de ter aí o desenvolvimento de quadros mais graves da Covid-19, né, Thelma? Sem sombra de dúvida. É importante a gente destacar um caminho muito simples, Daniel. Boa parte das pessoas que têm alguma doença crônica faz acompanhamento nas unidades de saúde. Vá até a sua unidade mais próxima da casa, onde você pega a sua receita para o remédio, que é aquele remédio de uso contínuo. Converse com um profissional de enfermagem, agende uma orientação com o seu médico. Pegue esse documento simples que orienta ali que tipo de medicação a pessoa utiliza, ou mesmo um laudo que diga qual é a doença que ela tem nesse mesmo posto de saúde, dependendo da etapa em que estivermos de vacinação e quantidade de doses, já sai dali vacinado, vai para casa, e um pouco mais de segurança para a sua família, para a própria pessoa e para todos nós, né? Afinal de contas, a vacinação é um pacto conjunto, é um pacto social em que todos nos cuidamos, a cada um nos cuidamos, melhor dizendo, e cuidamos a todos dessa forma, né? A hora que a grande maioria das pessoas estiverem vacinadas, nós estamos avançando para voltar à nossa vida normal que a gente tem esperado há tanto tempo, né? É o que a gente mais deseja. Thelma Tomás, ao vivo, da redação do NT Sul. Thelma, obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. Obrigada, boa tarde para todos.